Para mim, a grande referência em termos de jornalismo é Alberto Dines. O, o, eu entrei na graduação na Faculdade Casper Libero em 1975. Né? O livro O Papel do Jornal, que o Dines publicou sistematizando o trabalho dele como professor da PUC do Rio de Janeiro e depois como professor visitante da Universidade de Colômbia, em Nova York, foi escrito e publicado em 1974. Quando eu li esse livro em 1975, o livro era absolutamente novo, né? E na época pouco divulgado, pouco conhecido, mas para mim eu tive um fascínio incrível com relação a ele, né? Não sei se antes ou depois, mas enfim, em meados de 1970, do mesmo ano de 1975, em junho, se não me engano, né? Alberto Dines começa a publicar aos domingos, na página 6 da Folha, né? Ou na página 6, 8, a coluna Jornal dos Jornais, que, tirando uma coisa ou outra que tinha antes, é inquestionavelmente, né, o início da experiência de crítica de mídia no Brasil. Até então, né, e isso era uma coisa que Dines deixava muito claro nessa coluna, né, os jornais, né, eram aqueles que criticavam os políticos, os artistas, os jogadores de futebol, os técnicos de futebol, os diretores de cinema, né? Mas ninguém criticava os jornais. Né? Então, os jornais dos jornais, né, incluiu os jornais e os jornalismos e os jornalistas, né, como setores, né, do espaço público, né, também suscetíveis à crítica. Isso até hoje é uma coisa extremamente difícil, né? Até hoje o jornalismo brasileiro segue sem fazer do jornalismo brasileiro um espaço de cobertura, né? Uma crise com demissões num jornal não vai ser notícia em outro jornal, não vai ser notícia em nenhum jornal. E essa experiência que Dines começou com o Jornal do Brasil, com o Jornal dos Jornais, né, seguiu como uma experiência marcante, né? Depois, quando ele fez o Jornal da Sexta no Pasquim, foi para Portugal, e Portugal, numa parceria com o Observatório da Imprensa de lá, começou a publicar textos, e em 1996, na revista Imprensa, em 1996, lançou o Observatório da Imprensa como o grande espaço de crítica de mídia no Brasil, né? Mas eu penso que Dines não deve ser visto apenas ou principalmente como o pioneiro na crítica de mídia, porque ele foi muito mais, né? Ele foi um grande condutor de jornais, né? Ele dirigiu, assumiu com 30 anos de idade o Jornal do Brasil no início dos anos 60, permaneceu 11, 12 anos até 1973 e fez um enorme processo de modernização no jornal, né? E depois ele estava na equipe que fez a modernização da Folha de 1975 até um corte abrupto em 1977 por pressão do regime militar, né? Dines era um jornalista de alma, né? Ele tinha alma de jornalista, ele pensava jornalismo e era muito mais, né? Um homem voltado para, né, voltado de fato para a liberdade, para o pluralismo, né? Nunca demitiu ninguém por opinião divergente.